Perguntando notícias do Vasco. Hoje o canal Atenção Vascaínos publicou que o novo alvo do Vasco é Vitor Pereira, ex-técnico de Corinthians e Flamengo. É muito bom técnico, tá? O Vitor Pereira acaba de ser dispensado pelo Nottingham Forest. Ele fez todo o planejamento do time depois de conseguir escapar, tirar o Nottingham Forest da zona de rebaixamento, e aí fizeram uma sacanagem com ele, que nem ele fez com o Corinthians, né? Futebol e a vida são assim, né? Vocês vão lembrar que quando ele era técnico do Corinthians, ele alegou que a sogra dele teve um problema em Portugal e que ele precisaria ir embora. Algumas semanas depois ele aparece no Flamengo. Agora foi o Nottingham Forest quem foi à forra com ele. Ele salva o time do rebaixamento. Havia uma previsão no contrato de que se ele não fosse dispensado até 30 de junho, o contrato dele seria prorrogado automaticamente. Ele participou de todo o planejamento do time. No dia 30 de junho, às 23h58, o clube manda um e-mail para ele, oficializando que não tinha intenção de continuar com o Vitor Pereira. Foi assim que ele foi comunicado de que estava fora dos planos do clube, tá? Sobre o Vitor Pereira, tem grandes chances, Nicola, ou tem outro treinador à frente do Vasco. Vinícius, aí é uma percepção minha. O cara que acaba de sair da Premier League, depois de salvar o Nottingham Forest do rebaixamento, eu acho que esse cara não vem para o Brasil. Especialmente porque ele não viria para brigar por títulos. Ele viria para o Vasco, de torcida gigante, mas com enormes problemas financeiros, com um imbróglio judicial, sem saber quem é o presidente, sem ter a certeza de que a SAF vai virar. Se tivesse tudo redondinho, o Marcos Lamáquia comprou a SAF, já começaram os aportes, o Vasco tem investimento, grana para fazer grande investimento, acho que a proposta seria interessante, embora ainda achasse que ele preferiria esperar por propostas da Europa. O cara saiu de um clube na Premier League que não foi rebaixado, então a missão dele foi cumprida, mesmo que não tenham renovado o contrato dele. O Vitor Pereira foi contratado para salvar do rebaixamento e salvou. Mercado para ele na Europa deve aparecer a partir de agora, tá? Enfim. O Catriel, boa noite, Nicola. Tem alguma novidade de Pedrinho, presidente do Vasco? Cara, mais um movimento para tirá-lo do clube, né? Outro sócio trabalhando para que essa decisão da justiça seja prorrogada. Enfim, cara, os caras jogam pesado demais, cara, é difícil. O Vinícius Pinto, jogador pro Vasco, tem novidade? Todas as negociações do Deossa e as outras estão paralisadas por conta desse processo na justiça, tá? Cara, o mal que esses caras estão fazendo com essa ação na justiça. Ao contrário, Nicola, só se pediu a volta do Pedrinho. Ah, Rafa? Bom saber. Então eu li errado. Tomara que seja isso mesmo. Porque, cara, é um absurdo os caras trabalharem para o Pedrinho sair às vésperas de vender a SAF do clube. E detalhe, o Vasco precisa desesperadamente avançar nessa história, tá? Hora de falar sobre o Vasco, que sem Fernando Seabra já iniciou buscas por um novo comandante. Há quem garanta que Roger Machado é uma possibilidade, mas a informação que eu tenho é de que Jair Ventura, treinador do Vitória, passou a ser o plano A. E já houve até uma consulta ao técnico. O Jair foi perguntado numa entrevista coletiva e desconversou. Na manhã desse sábado, antes de gravar o vídeo, eu ainda conversei com o Fábio Mota, o presidente do Vitória, que disse que não há nenhuma multa no contrato entre Jair Ventura e Vitória. A frase dele, só fica no Vitória quem quer. Mas eu não acredito que o Jair Ventura vá deixar o Vitória para trabalhar no Vasco. Só para contextualizar, recentemente o Jair Ventura teve proposta para sair do Vitória. A oferta era de um time japonês disposto a colocar bastante dinheiro, mas por conta de todo o trabalho que vem sendo feito muito bem por lá, o Jair Ventura optou por permanecer. Só uma última curiosidade sobre a busca do Vasco por técnico. Você sabe que o Fernando Seabra seria o comandante do Cruz Maltino, certo? Ele inclusive viajaria na quinta-feira às 23 horas de Curitiba para o Rio de Janeiro para assinar o contrato com o Vasco no dia seguinte. Não houve acordo entre as partes, entre Vasco e Curitiba, para o pagamento da multa de 4 milhões de reais. O Vasco queria pagar essa grana parcelada, o Curitiba deixou bem claro que só aceitaria de forma parcelada. E quem se deu muito mal nessa história foi um analista de desempenho do Cruzeiro. Ele havia sido contratado pelo Seabra para trabalhar com ele no Vasco da Gama. Esse analista pediu demissão no Cruzeiro. Acontece que o Seabra não foi para o Vasco e o analista ficou desempregado. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que tem novo alvo para técnico. Você sabe, né? O Vasco não treinador desde o acordo para a saída amigável de Renato Gaúcho. Vários treinadores foram tentados. O caso mais grave do Fernando Seabra, que chegou a acertar com o Vasco, mas não conseguiu embarcar pela falta de acordo entre Vasco e Curitiba. Ele tinha embarque marcado de Curitiba para Rio de Janeiro às 11 da noite da última quinta-feira.
como o Vasco queria parcelar os 4 milhões de reais de multa e o Coritiba não aceitou, o acordo melou. Pois bem, o novo alvo do Vasco é Vitor Pereira, treinador português com passagens por Corinthians e Flamengo. Vitor Pereira foi contratado na temporada passada pelo Nottingham Forest para tentar salvar o time do rebaixamento. Ele conseguiu. Inclusive participava de toda a condução e planejamento da equipe para essa temporada que vai começar após a Copa do Mundo. Mas, na virada do mês, a 2 minutos da virada do mês de junho para o mês de julho, quando acabaria o período para que o Nottingham Forest o demitisse sem pagamento de multa, ele recebeu um e-mail comunicando sobre seu desligamento. Informação sobre o interesse do Vasco em Vitor Pereira foi divulgada pelo canal Atenção Vascaínos. Segundo Atenção Vascaínos, Vitor Pereira pediu ao Admar Lopes, o homem forte do futebol do Vasco, um período de 2 dias para responder a proposta. Família, beleza? Chegamos aí com mais um vídeo de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando realmente do maior clube do mundo, o Vasco da Gama. Então desde já aperta o seu like se estiver no nosso canal. Ative também o sininho das notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do clube maior do mundo, Clube de Regata Vasco da Gama. Então é isso, um grande abraço e nos próximos vídeos vamos seguir por aqui. Tchau, tchau, vamos lá, fui.